Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de ressaca de carnaval, e a gente vai contar para vocês o que está acontecendo nessas atualizações sobre o tarifaço do Trump, o que vem de novo por aí, o que também não é de novo, mas que vai começar a vigorar. Então a gente vai falar sobre tudo isso com vocês. Mas vamos também trazer o Focus, que veio também em clima de carnaval aí. Vamos ver o que mudou ou que não mudou no relatório Focus. Tem também PMI, Índice de Atividade dos Gerentes de Compras, que saiu aqui durante o feriado no Brasil. Afinal, esse índice vem de fora, então a gente vai comentar com vocês. E a gente vai falar também sobre energia elétrica. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Realmente estamos na ressaca de carnaval, Focus mostrando isso. O pessoal não mudou nem a planilha para mandar lá para o Banco Central, porque não mudou basicamente nada nas previsões aí do Banco Central. O pessoal decidiu começar a pular carnaval mais cedo, então nem responder a pesquisa deve ter respondido, então tudo ficou igual. E teve coisa que podia mudar, viu? Inclusive, a gente vai tratar sobre isso. Mas também tem o PMI, uma certa aceleração, vamos falar sobre isso. O tarifaço do Trump de novo, daí solta a tarifa, cancela a tarifa, daí nesse meio tempo aí o mundo fica à mercê, dólar fica mexendo toda hora. Vamos explicar tudo isso também. Mas antes de tudo isso, Débora, já vamos passar para a nossa agenda, né? Agenda meio esvaziada, né? Nessa volta de carnaval, ninguém quer trabalhar direito, né? Então, como que está a nossa agenda? Bom, a agenda também está devagar, viu? A gente tem alguns dados que são ali da FGV, né? Então, por exemplo, o IPCS, porque é o IPC semanal, então esse sai toda semana. Tem o indicador de antecedente de emprego também, que saiu às 8 horas aqui no Brasil, e o IPC-FIP, também semanal, essa medição da FIP, o outro IPC é a medição da FGV. Então, quando a gente olha a agenda aí no comecinho da manhã, ela tem esses dados semanais, mas não traz nada de grande relevância, o que pode ser um condutor do dia. Na Turquia, às 8 horas da manhã, também saiu decisão de política monetária. Tem nos Estados Unidos, 10h30 da manhã, aqueles dados de auxílio de pedidos de auxílio-desemprego, que também são semanais, então são dados que são divulgados todas as semanas e precisam ser acompanhados de perto agora, para não ter surpresa quando fecha o mês e sai o relatório oficial. E a zona do euro, esse sim, deve ganhar um pouco mais de relevância, trouxe a decisão de política monetária, a expectativa que a zona do euro cortasse juros e em seguida, como vocês vão ver na agenda, também tem a coletiva da Christine Lagarde que deve falar logo depois da decisão de política monetária da zona do euro. Então, começo da manhã um pouco lento, podem até passar aí para a próxima página. A gente tem nos Estados Unidos 10h30, balança comercial, exportações e importações de janeiro. Aí, sim, às 10h45, começou agora há pouquinho, como eu falei, a coletiva de imprensa da Christine Lagarde depois da decisão de política monetária. Tem estoques no atacado nos Estados Unidos, meio-dia. E aí a gente começa, no meio para o fim da tarde, a ter os pronunciamentos de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Então, quem que fala hoje? Christopher Waller vai participar em um summit do Wall Street Journal. Mas tem outros diretores e presidentes do Banco Central dos Estados Unidos que se pronunciam ainda hoje. Tem o Rafael Bostic e tem também uma cúpula acontecendo no Conselho Europeu para discutir questões sobre a Ucrânia e também Congresso Nacional do Povo da China começa hoje, aquele congresso que acontece todos os anos do governo chinês, que normalmente se espera que saia alguma notícia de estímulo econômico ou algo desse sentido, por isso que fica na agenda. Mas, como eu falei, hoje a agenda não está tão cheia de condutores, ela está um pouco mais esvaziada mesmo. E o que deve aí movimentar um pouco mais são os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos que se pronunciam hoje, além de todo o radar que está voltado para o tarifaço do Trump. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar de Focus, né? Será que ele assistiu o Oscar, pulou carnaval? O que o Focus fez, hein, André? Focus fez bastante coisa aí, porque fazer projeção ele não fez não, viu? Porque não mudou uma projeção para esse ano, então acredito que foi lá, o cara mandou lá o estagiário, falou, solta essa planilha aí para a gente lá para o Banco Central, pode ser a mesma da semana passada aí,
e vai pular seu carnaval porque não teve uma única mudança. E você teve coisa que poderia ter mudado aí de fato, né? Por exemplo, você teve a divulgação do IPCA 15, que você poderia dar duas narrativas. A primeira, o IPCA 15 veio alto, a gente pode aumentar a inflação, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, as narrativas que o Banco Central costuma levar a cabo são geralmente aquelas que privilegiam aumentos da Selic, né? E você também tinha a questão que eles erraram, né? A previsão, erraram até que bastante a previsão e erraram para a inflação, né, do IPCA 15 veio abaixo das projeções, então eles poderiam reduzir, inclusive, a projeção de inflação para esse ano. Não fizeram. Essa semana tem PIB, divulgação do PIB, isso daí poderia ter mexido com a projeção de crescimento econômico do próximo ano, mas também não teve mudança nenhuma. Então a gente vai ver aqui o quadro só proforme, né, vamos dizer assim, porque não mudou absolutamente nada. Ainda temos uma inflação de 5,65 esperada para esse ano e de 4,40 para o próximo. Ainda temos um crescimento do PIB esperado de 2,01 e 1,70 para o próximo. Ainda se espera uma taxa de câmbio de 5,99 e de R$6 para o próximo ano. E ainda uma Selic que deve fechar esse ano em 15 e o ano que vem em 12,5%. Então, qual que é a lógica? O Banco Central, o governo está gastando muito, isso daí gerou uma inflação que começa a ficar descontrolada e está bem acima da meta, 5,65. Com isso, coitadinho, o Copom tem que manter a taxa Selic muito elevada para controlar a inflação. O resultado disso vai ser uma desaceleração econômica. Então, agora é essa narrativa aí que eles estão colocando. Mas aí, de novo, né, como que a inflação vai estar acelerando tanto se você está tendo uma desaceleração econômica? O aumento da inflação não era por causa de aceleração econômica acima do hiato do produto, lá que eles estão falando tanto, né? Pelo visto mudou rapidinho a narrativa, né? Porque teoricamente a gente está dentro do hiato do produto esse ano, né? Pelo menos a expectativa é essa, a não ser que eles mudaram de novo, né? Que ano passado era de 2 e 2,5. Agora, será que é 0? Não sei, né? Toda hora eles inventam em ato do produto novo, mas a narrativa do mercado financeiro continua essa, né? Então, tudo para justificar essa Selic de 15% aí, que mesmo com uma inflação mais elevada, a gente vê aí que é muito questões sazonais, combustível, energia elétrica, alimentos, e nada disso a Selic controla, em que a gente ainda está tendo aí, parece que está começando alguma movimentação, alguma percepção de queda no preço dos alimentos. Então, vai ter uma inflação tão grande esse ano? Eu acho que bem difícil, Débora. E quando a gente olha a própria análise do IPCA 15 do mercado financeiro, porque logo depois que saiu o IPCA 15 até teve uma reação positiva. Por mais que ele tenha vindo alto, ele veio abaixo das expectativas, mas a reação positiva do mercado financeiro foi: o IPCA 15 ele veio puxado por preços mesmo mais voláteis. Então, se a gente fosse considerar aqui, a gente excluiria, para olhar núcleo, por exemplo, a gente excluiria alimentos e combustíveis, que são preços voláteis e não tem sensibilidade a juros. E não foi o núcleo que puxou para cima a inflação, foi justamente esses preços, né? Foram esses preços que a gente exclui. Então, a gente está falando de combustíveis, que tem toda a volatilidade atrelada a petróleo ou a dólar, por exemplo, ou também os alimentos que não têm sensibilidade nenhuma. Então, a gente teve a inflação, o IPCA 15, essa prévia, puxada por isso e pela energia elétrica, se a gente for olhar bem. E os serviços, eles não puxaram a inflação do IPCA 15. Então, o mercado, ele reagiu bem. Só que nem assim, nem eles errando para cima, né, porque eles estavam esperando uma inflação maior, então aqui na conta do Focus, eles também, em tese, estão esperando uma inflação maior, ou estavam esperando uma inflação maior para metade de fevereiro e para fevereiro no final. Então, nem assim eles foram capazes de corrigir a prévia da inflação. Talvez aí por um pouco de ressaca, não sei, mas não quiseram corrigir a prévia do IPCA. Então, o IPCA continua alto, por mais que não tenha tido mudança nessa semana, mesmo com a avaliação positiva do mercado financeiro de que não foram os serviços e nem o núcleo, vou pensar assim, não foram essas palavras, mas a gente pode usar aqui, que puxou o IPCA para cima, e que não tem nenhuma sensibilidade com a Selic. E aí também não muda a Selic, né? A Selic continua aqui em 15% para esse ano, como uma forma de pressão mesmo.
os juros futuros também estão ali arrefecendo, mas continuam altos para sustentar essa história. Então, se você começa a diminuir ali o IPCA, você vai ter que ajustar em algum momento a Selic, porque que justificativa vai ter para uma Selic de 15% se não controlar essa inflação, ainda que ela não controle? Porque aqui a gente tem que lembrar que essa Selic não vai controlar o preço dos alimentos, não vai controlar o preço dos combustíveis, vai enforcar mesmo ali o setor de serviços que nem foi protagonista nesse PCA 15, mas o mercado continua insistindo nisso, assim como no PIB, que continua igual e com poucas mudanças quando a gente olha ao longo das semanas, como se a gente tivesse com um crescimento acelerado. E a gente vai falar de PMI daqui a pouquinho, na verdade, no nosso próximo assunto, e a gente vai ver que a gente está patinando também no PMI. Né? Tem vários pontos ali de pressão que estão mexendo principalmente com a expectativa de demanda aqui no Brasil. Então já vamos falar do PMI, que cresceu, mas a que custo, né? Porque o que aconteceu é que você teve uma certa aceleração no setor de serviços, no industrial, mas com muito desafio, né? Porque você tem a questão da taxa Selic atrapalhando bastante. A gente vem de um mês bem desaquecido, que foi o mês de janeiro. Teve o Carnaval para ajudar, né? O PMI de serviços, né? Porque as preparações para o Carnaval mesmo só aconteceu em março, né? Mas a gente tem um Carnaval aí para começar o aquecimento aí desse setor de serviços, mas ainda não está naquele patamar que a gente queria, né, Débora? Exatamente. A gente tem aqui na tela, até para vocês acompanharem, como é que está esse comportamento do índice de atividades dos gerentes de compras. Só para lembrar vocês e para explicar aqui para quem está chegando pela primeira vez, o PMI, ou o índice de atividade dos gerentes de compras, que é o nome completo, aí a gente chama de PMI para ficar mais curto. Ele é medido pela S&P Global e ele tem uma metodologia, né, uma forma de medição, que é a aceleração ou não de um setor que pode estar o crescimento ou a expansão, a contração pode estar mais acelerado ou não. Então, mede muito o ritmo. E esses 50 que está aqui em amarelinho é uma base que a gente tem como comparação para ver se aquele setor está expandindo ou se ele está contraindo. Se o setor estiver acima de 50, ele está expandindo. E essa expansão ela pode ser mais acelerada ou menos acelerada. Depende aí do ritmo. E o setor também pode estar contraindo, pode estar aprofundando essa contração ou não. Pode estar já começando a chegar perto da expansão ou do limite que é ali nem contração nem expansão, que é o patamar de 50. E o que aconteceu? A gente veio no ano passado com patamares acima de 50, exceto agosto, que o PMI industrial quase tocou a linha de 50, a gente passou praticamente o ano todo bem acima do patamar de 50, mostrando uma expansão do setor industrial, que puxou bastante o PMI no ano passado, mas também do setor de serviços. O PMI composto, ele é uma composição dos dois, tá? Então, ele mede ali como é que está a atividade no geral com base no PMI de serviços e com base no PMI industrial. Mas a gente olha eles individualmente até para entender qual setor que está puxando ou não esse PMI, essa atividade geral para cima. E a gente teve expansão praticamente o ano passado todo, até num ritmo mais acelerado. E no comecinho desse ano, a gente vê que a gente tem uma queda no PMI. A partir de outubro, a gente já começa a ver os setores, principalmente aí o de serviços, caindo. O PMI industrial ainda conseguiu mostrar um pouco mais de resiliência, começou a cair lá para novembro, mas você vê que a partir de outubro o PMI de serviços ele cai com bastante força. E aí ele atinge o patamar da contração. No mês passado ele fica abaixo de 50, mostrando que o setor de serviços poderia estar contraindo. Não é que ele não estava crescendo no mesmo ritmo, ele começou a contrair. E aí a gente vê um papel forte e um papel bem rápido de resposta à taxa de juros, porque a taxa de juros hoje ela é o principal desafio tanto para o setor industrial quanto para o setor de serviços. Ela está trazendo uma perspectiva de que a demanda não seja tão aquecida assim daqui para frente. Porque demanda depende de crédito, porque demanda depende que os setores também vejam que o brasileiro vai continuar consumindo, por exemplo, que vai ter ali, não vai ter uma alta de estoques no caso industrial, então se começar a formar muito estoque, não vai ter uma produção industrial tão forte, porque primeiro precisa desovar o estoque que já está lá. Então, uma perspectiva de demanda enxuta por conta da taxa de juros, que vai começar a desaquecer a economia sim, e principalmente nos setores urbanos,
faz com que esses setores não tenham ali uma expectativa positiva e por isso eles vão segurar um pouco o freio. Além disso, o custo de capital para as empresas fica mais caro também. O crédito não só fica mais caro, como ele fica mais enxuto para as famílias. Então, tudo isso junto começa a trazer uma perspectiva de que vai ter desaquecimento sim e que também já vai ver uma demanda menor. Então, você já está olhando lá para frente pensando, pô, a demanda já está menor por todas essas questões. Além disso, o lucro desses setores tem que ser maior do que se espera de taxa de juros. Então, se você já tem uma demanda que você espera fraca e ainda o lucro tem que, numa base comparativa, tem que ser cada vez maior para valer a pena pôr o dinheiro na produção e correr risco, os setores começam sim a ter um pé no freio. Outro ponto que veio aparecendo bastante com recorrência como um fator de pressão e desafio do setor de uma forma geral é o câmbio. O câmbio ele ficou muito alto, ficou muito apreciado, se a gente for pensar o dólar ficou muito alto no fim do ano passado. Isso trouxe uma perspectiva de que também alguns itens iam ficar mais caros, trouxe pressão nos custos e os dois juntos fizeram com que as perspectivas começassem a se deteriorar. Nesse mês de fevereiro a gente tem uma retomada. A gente vê que inclusive o PMI de serviços ele fica ali bem próximo à linha de 50, mas já no terreno da expansão com 50,6. O industrial puxa com mais força o composto para cima com 53 pontos e o composto fica em 51,2 no terreno da expansão, mas não num ritmo tão acelerado que a gente estava no ano passado. E o PMI, gente, ele é um termômetro, ele sempre sai antes de pesquisa mensal, eu sempre trago esse ponto para vocês. Então, a gente já tem uma perspectiva do que esperar para as pesquisas mensais, ele é inclusive usado para isso, para ter uma ideia de como devem vir as pesquisas mensais quando forem divulgadas pelo IBGE, já que ele sai antes. Então, a gente deve esperar uma possível retomada em fevereiro do setor de serviços, mas uma retomada que vem depois de uma queda brusca. Então, é basicamente uma recuperação aqui do setor de serviços, que está muito pressionado, principalmente quando a gente olha o relatório pelo comércio. Então, o comércio deve sofrer bastante com essa taxa de juros mais elevada que a gente tem a partir de agora. Vamos falar agora, Débora, de tarifa, mas tarifa aqui no Brasil, porque teve a divulgação aqui, né, que o governo federal não vai permitir um aumento de 6% na tarifa do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Além de permitir que a NBPAR, que é a estatal que detém participação brasileira no Itaipu, faça uma reserva técnica financeira. Vamos explicar aqui para vocês aqui o que está acontecendo. Você tem condições climáticas muito favoráveis nesse momento, então aquele aumento da tarifa que geralmente ocorre por causa de contratos, de mudança que você tem aí de um ano para o outro, tudo reajusta, você sabe, mensalidade reajusta, as tarifas também têm os seus reajustes nas bandeiras. Então, estava sendo previsto um reajuste de 6% na tarifa do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é aquele abastecido geralmente pelo sistema Itaipu. Só que as condições técnicas para a produção de energia, elas estão muito favoráveis, o que garantiria que você conseguisse, com a mesma eficiência, vender o quilowatt sem perda de lucro, ou seja, você está com muita capacidade, está com os reservatórios bem cheios, você tem então previsão de boas chuvas para esses reservatórios, não tem essa perspectiva de mudança de bandeira no curto prazo, então por causa disso você adiou esse aumento aí que começaria a partir nesse mês aí de março. Então isso ajuda a melhorar a inflação, porque se tivesse esse aumento aí, mesmo você não tendo mudança de bandeira que já tinha sido anunciada entre fevereiro e março, um aumento, ele iria refletir também aumento da inflação desse mês de março, no mês de março sim, e então isso daí ajuda também assim a controlar um pouco aí essa questão, porque a gente sabe que a inflação que está pegando mesmo é os dos alimentos, mas a inflação de energia elétrica ela também é muito pesada, é muito danosa para as pessoas com menor renda na economia, porque ela tem um impacto na cesta de consumo das pessoas com menor renda muito maior do que uma pessoa com maior renda. Então, a pessoa que tem uma menor renda, ela tem que gastar um percentual maior da sua renda na hora de pagar a sua conta de luz do que uma pessoa com maior renda. Então, a gente sabe disso, então é uma medida importante.
ainda mais porque não foi numa canetada qualquer, foi justificada pelas condições técnicas no momento. Não é o que aconteceu, por exemplo, em outros momentos aí que, mesmo com condições técnicas favoráveis para agradar a Fiesp, né, vamos lembrar do que aconteceu lá naquela agenda Fiesp de 2013, 2014, né, que você não teve reajuste da energia elétrica, teve um prejuízo muito grande para o setor de energia elétrica, e mesmo assim a Fiesp depois colocou um pato amarelo lá na rua para encher o saco de todo mundo. Então, não é o que está acontecendo nesse momento. Para deixar bem claro isso, o que está acontecendo nesse momento é você tem condições técnicas melhores que vão adiar um pouco essa mudança da tarifa de energia elétrica, Débora. E além disso, não vai ter mudança de bandeira também, então a gente pode esperar um pouco de dar uma segurada e talvez a inflação não penalize tanto na questão do grupo da energia, no grupo não, do item de energia não penalize tanto. Mas vamos falar agora, conversar com vocês sobre o Trump, né, que voltou depois do carnaval aí, o bloco do Laranjão foi para a rua, porque a gente passou o carnaval acompanhando toda essa novela que lançou o seu novo episódio do tarifaço. Então a gente já estava esperando que as tarifas elas fossem entrar em vigor no dia 12 de março, então as tarifas em relação principalmente a México e Canadá, elas estão previstas para começar na semana que vem, na quarta-feira. Mas tem quarta-feira, né? Dia 12, sim, acho que é, né? Só para confirmar aqui, eu vou confirmar só para ver se eu não estou falando besteira, é quarta-feira, então no dia 12 de março. E o Trump, ele veio com um discurso, né, falando sobre as tarifas injustas que os Estados Unidos sofrem, né, que inclusive aplicadas aqui pelo Brasil, sendo que a média, se a gente for ver, é claro que tem algumas que vão ser maiores, outras não, mas na média as tarifas ficam ali em 2,7, não é nada injusto, não é nada ali, como ele fala, como se fosse uma vítima das tarifas do mundo. E é bem interessante, né? Porque quando atinge os Estados Unidos, aí as tarifas são injustas, mas quando os Estados Unidos aplicam, aí as tarifas são estratégicas. Mas enfim, Donald Trump ele veio inclusive com esse discurso para justificar as suas tarifas impostas, como tarifas recíprocas, por exemplo. Algo que está muito no radar aqui no Brasil é o etanol, porque existe sim uma tarifação do etanol que vem de fora, então poderia ter uma sanção tarifária, um aumento de tarifa em relação ao etanol. Isso está muito no radar, mas ainda não foi divulgado nada nesse sentido, só está sendo sondado se vai entrar mesmo nas possibilidades de tarifa ou não. O que a gente tem já no radar em relação ao Brasil são as tarifas ligadas ao aço e ao alumínio. O Brasil ele é um exportador grande para os Estados Unidos de aço, é o segundo maior depois do Canadá. Então, isso deve encarecer, sim, se essas tarifas forem aplicadas. Inclusive, Geraldo Alckmin está tentando se reunir com nossa, gente, me deu um branco aqui com o nome, mas é o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Tá, me fugiu o nome dele agora. Ele está tentando se reunir com o secretário de Comércio dos Estados Unidos para discutir principalmente essa questão da tarifa do aço. Mas o que aconteceu também nesse período, né, nesses dias que ficamos aí em feriado, em carnaval? A gente tinha também as tarifas que vão começar, como eu falei, na semana que vem. E dentre essas tarifas estão as montadoras, que normalmente têm os seus parques industriais fora dos Estados Unidos. Então, muitas montadoras, por exemplo, ficam no México. E o México vai começar a ter a sua tarifa aplicada na semana que vem, tarifas altas. E as montadoras se reuniram com o Trump e falaram, não dá para começar a tarifa agora, porque a produção, o parque industrial fica no México, os carros que vão entrar nos Estados Unidos vão ficar mais caros. E aí, Donald Trump adiou em um mês essas tarifas em relação às montadoras. Então, parece também, né, como a gente já falou aqui em outras vezes, que ele está colocando essas medidas para conseguir negociar, mas conseguir negociar com condições desiguais. Então, ele coloca essas medidas, essas tarifas altas com países que ele vai querer negociar de alguma forma, mas as condições são bem desiguais em relação à negociação.
Então, e aí quando os setores, por exemplo, vão chorar, as montadoras, mas o nosso parque fica no México, e agora aí adia a tarifa. Ou quando alguém abre alguma exceção que seja conveniente para os Estados Unidos, aí diminui a tarifa. Então parece mesmo uma condição, né, que ele está jogando xadrez também, querendo decidir quem que ganha, quem que perde. Ele vai com condições bem desiguais para essa negociação, já jogando uma tarifa lá em cima que possa trazer ali essa condição desigual. Mas tem um outro fator aí, né? Vamos pensar que Canadá exporta bastante aço para os Estados Unidos. Brasil exporta bastante aço para os Estados Unidos. Estados Unidos está com a indústria de aço não diria precarizada, mas ela está deixada de lado há algum tempo. Ela não consegue suprir a demanda que os Estados Unidos têm pelo aço. E não vai ser de uma hora para outra que essa indústria vai se reerguer. Então, todo o aço que entrar tarifado para os Estados Unidos vai ficar mais caro. Isso vai prejudicar o próprio setor que consome, os setores que consomem aço, também montadoras inclusive, mas outros setores que consomem aço dentro dos Estados Unidos. Então, já se vê um potencial inflacionário que vai vir disso, potencial inflacionário que vai vir do que vai entrar mais caro. E se começar a ter tarifas recíprocas, então os Estados Unidos, por exemplo, sobem a tarifa em relação ao México, Canadá e a China, que são os 3 primeiros alvos. Se esses países começarem a taxar também ali de forma igual os produtos que saem dos Estados Unidos e entram nesses países, pode prejudicar, como já prejudicou em outros momentos, né, que tiveram essas tarifas. Outros setores que não estão ali, por exemplo, não são de aço nem de alumínio e nem tem nenhuma relação direta com isso, mas exportam para outros países. E aí vai ficar mais caro esse produto e pode ser que se ache outra alternativa. O setor do agro dos Estados Unidos sofreu bastante quando tiveram essas tarifações. Então, já tem todo esse temor de que essas tarifas elas vão criar guerras comerciais ali entre os outros países, e isso pode começar a prejudicar setores que não estão diretamente ligados ali na tarifação nos Estados Unidos, mas que indiretamente vão começar a sofrer caso haja essa reciprocidade. E aí Donald Trump fala, mas aí é injusto, né? Vão tarifar, a gente sempre sofreu, como se fossem grandes vítimas das tarifas globais, quando na verdade nem pelo Brasil e nem numa média são essa vítima que está sendo pintado. Mas aqui eu acho que a gente tem que lembrar que sempre é uma forma de negociação desigual aí do Donald Trump em relação às tarifas que ele está colocando para outros países e essa tentativa de protecionismo das suas empresas nacionais ou da indústria nacional que não está preparada, inclusive, para suprir a própria demanda, como é o caso do aço por lá. Bem, Débora, vamos chamar a nossa audiência agora para um evento que a gente vai fazer, porque a gente está quebrando barreiras quando se trata de levar conhecimento para as pessoas e preservar o lado certo da história. Uma aula magna, inédita aqui no Brasil, com uma das maiores figuras que a gente tem, pelo menos uma das mais emblemáticas que a gente possui aí na luta de direitos humanos e igualdade racial, que é nada mais, nada menos aí que o Muhammad Ali. Olha que maravilha. Então a gente vai ter aqui uma aula sobre ele, que é um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos da história, um ícone da resistência negra nos Estados Unidos, desafiou o sistema, se recusou a ir para a Guerra do Vietnã, perdeu dinheiro, jogou a medalha fora, inclusive, falando que aquilo não representava ele, provou que é um campeão que vai muito além do que acontece no ringue e é sobre nunca baixar a cabeça diante da justiça. Então vocês vão conhecer o legado dele pela voz aí da filha dele, que é a Mariam Ali, ativista, socióloga e filha dele, no dia 16 de março, um domingo, às 8 horas da noite. Imperdível, gente. Para quem é fã do Ali, que nem eu, nossa, vai ser perfeito. Então já clica aqui, www.iclmercado.com.br para fazer a sua inscrição e não perder, porque com certeza esse daí vai ser um dos melhores que a gente já passou em todos os tempos aqui no ICL, Débora. Eu já falei que eu não sei o que eu tenho que prometer para vocês usarem o nosso link iclmercado.com.br. Será que se a gente tiver muitas inscrições, eu e André vamos sair no soco no box aqui ao vivo? Não sei. Vou pensar em alguma coisa, mas usem aqui o nosso link iclmercado.com.br para não perder essa aula, que vai ser incrível. Independente de que link vocês usem,
se conectem aí, se cadastrem para vocês receberem essa notificação. Mas quem sabe a gente não entra nesse páreo, né, André? Quem sabe? A gente pode também bater no Ina De Luca, né? Já que ele fica roubando nossos links, né? A gente entra lá e, se acessar o nosso, a gente entra lá e bate nele. Mochilada já dei. Então a gente pode ir agora no boxe. Então vamos entregar aqui, não é para ele, mas pro rolê, que hoje está com a Robertinha, né? E a gente volta amanhã, às 11 horas da manhã, falando do PIB. Amanhã sai o PIB aí do ano de 2024, então a gente vai mostrar tudo o que acontece para você em relação a isso, Débora. Pelo menos o PIB vai sair depois desse carnaval para salvar nossa agenda. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Olá! Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles trazem profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali. Ele foi banido do esporte porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Ele sabia que havia lutas mais importantes do que o boxe, lutas que correspondiam ao seu sonho, à sua crença. Vamos saber mais da história desse campeão no ICL. Domingo, dia 16 de março, às 8 da noite, você vai ver a história de Muhammad Ali contada por nada mais, nada menos que a filha dele, Mary Ali. Você não pode perder.